A humanidade sempre foi especialista em matar. Não se engane com aqueles suspiros saudosistas de que no passado a coisa era diferente. Não era. Alguns regimes foram tão cruéis que chegaram a mudar o mapa demográfico do planeta. Você consegue imaginar, por exemplo, que em apenas 3 décadas, um único ditador chinês foi capaz de eliminar da face da Terra um número de pessoas maior que a população atual dos estados de São Paulo e Minas Gerais juntos? Conheça, a seguir, os 5 ditadores mais sanguinários da história. Imperatriz Seohi, China. Mortos 12 milhões. A Imperatriz Viúva, também conhecida como Cixi, governou extraoficialmente a China por quase meio século, de 1861 a 1908. Ela era concubina do imperador Xian Feng e mãe do seu único filho. Depois da morte do marido, o filho assumiu o trono e foi deposto logo em seguida, por um golpe da própria mãe. Sob as mãos de Seohi, escorreu o sangue de 12 milhões de pessoas. O motivo foram os levantes populares que ocorreram incessantemente durante toda sua gestão. O maior deles, o Levante dos Boxers, 1900 a 1901, foi tão sangrento que forças militares internacionais precisaram intervir. A imperatriz morreu de causas naturais em 1908, aos 73 anos. Adolf Hitler, Alemanha. Mortos 20 milhões. Este é um velho e infeliz conhecido. O líder do partido nazista e ditador da Alemanha de 34 a 45 é proporcionalmente um dos mais sanguinários da história. Em apenas 11 anos no poder, Hitler foi responsável direto ou indireto por 20 milhões de mortes, e não só entre os alvos mais conhecidos, como judeus, homossexuais e estrangeiros. Entre suas vítimas estão civis e militares mortos em decorrência da Segunda Guerra Mundial. Hitler se suicidou em 1945, depois que os soviéticos tomaram o controle de Berlim. Gengis Khan e Kublai Khan, Mongólia. Mortos mais de 40 milhões. Gengis Khan, o lendário líder mongol, e Kublai Khan, seu neto, foram o terror da Ásia Central e Europa Oriental no século XIII. Estudos revelam que cerca de 5% da população mundial padeceu sob o fio da espada dos mongóis. A violência era tão massiva que as migrações forçadas mudaram completamente a cara do planeta. Alguns estudos revelam, inclusive, que a população chinesa foi reduzida à metade no período. Estima-se que Gengis Khan foi morto em batalha no ano de 1227. Seu neto, Kublai, morreu em 1294, devido à obesidade e à gota. Joseph Stalin, União Soviética. Mortos, mais de 40 milhões. Presidente do Partido Comunista da União Soviética a partir de 1922, o que lhe valia a liderança suprema do país. Stalin foi responsável por mais de 40 milhões de mortes. Alguns números, inclusive, apontam que o número real esteja próximo de 60 milhões. No seu governo, a União Soviética cresceu, se industrializou e atingiu o status de superpotência, mas cobrou um preço alto por isso. Milhões de pessoas foram mortas em massacres, perseguições, prisões e execuções extrajudiciais. Junto a um regime perverso, ainda havia o problema da fome, especialmente nos meses de inverno. Stalin morreu ainda no poder, 30 anos mais tarde, em 1953, e jamais foi punido pelos seus crimes. Mao Tse-tung, China. Mortos, mais de 70 milhões. O líder da Revolução Popular Chinesa na primeira metade do século XX, Mao Tse-tung governou a China com mão de ferro por quase 30 anos. Durante sua gestão, foi implementado um sistema comunista brutal,
no qual se estima que mais de 70 milhões de pessoas perderam a vida. As principais causas eram perseguições políticas, miséria extrema e suicídios em massa. Mao Tse-tung só saiu do poder depois da sua morte, em 1976.